Boa noite a todos. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Esse trabalho é a realização da AUSE, né, pessoal? Da AUSE Regional Intermunicipal de Franca, Batatais e Pedregulho. Então, nessa semana ou mês, né, está sendo feito o intercâmbio de oradores. E são 54 anos de atividade de intercâmbio. Então, para nós é muito importante. E quem mais aprende é quem faz a oratória. Então, quando eu vou falar, primeiro eu tenho que tentar viver o que eu estou falando. O tema que nós escolhemos para a noite de hoje foi geração nova e transição, que a gente está falando de transição planetária. Mas antes disso, nós queremos fazer uma divulgação para vocês. A USE está promovendo, na sua sede social, na rua Maria Barini, 3355, lá na Vila Formosa, na cidade de Franca, o seminário com a Anete Guimarães. Será no dia 10 de agosto, no período da noite, no sábado, onde não tem programação nenhuma para o movimento espírita, então a gente já pôs uma data que facilite, então será um seminário e está aberto para a família toda, as crianças podem estar indo, porque nós teremos evangelização. Nós temos um convite, o convite é de R$20 antecipado, essa casa já pegou o convite, e a pessoa vai ganhar uma obra básica. Então o convite, esse valor é referente às despesas com a viagem, da oradora e assim sucessivamente. E lá no espaço, que é o nosso salão da USE, também tem feira do livro, né? Então fiquem à vontade até de conhecer o espaço. Então o convite está feito e a USE também está vendendo aí obra básica a R$10, quem tiver interesse a gente trouxe também, tá bom? Então para a gente começar, né? Para a gente falar sobre a doutrina espírita, uma das coisas que nós temos que fazer é entender o que é o espiritismo. E para entender o que é o espiritismo, se faz necessário estudar aprofundadamente a doutrina. E para estudar a doutrina espírita, ela pode ser em grupo, ela pode e deve muitas vezes ser sozinho nas nossas reflexões diárias. Porque em grupo você troca experiência, entendimento, compreensão, e sozinho você avalia, risca, porque eu brinco muito que nós espíritas precisamos ter todas as obras fundamentais da doutrina espírita, que são Livro dos Espíritos, Livro dos Médios, Céu e Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espírito, e a Revista Espírita, e riscar, são livros para serem riscados, porque nós temos um vocabulário espírita e nós temos o dicionário da língua portuguesa também, quem quiser buscar no original francês, nós temos um site que chama IPAK, organizado pelo Cosme Massi, que é muito interessante, você encontra ali a obra fundamental na sua origem, no francês e também no português, então você pode comparar aí até as traduções. Então, quem quer conhecer o Espiritismo tem que conhecer Kardec. Fora de Kardec, pode ser complementações, seja qual for o médico, por mais famoso que ele seja, por mais conhecimento que ele seja, ele pode dar alguma complementação no sentido de ilustrações dos ensinamentos de Kardec. Mas a doutrina espírita está sintetizada e não precisa de nenhum complemento, pelo menos não por enquanto, na condição que nós nos encontramos, porque até então nós não temos encontrado nenhuma novidade que não esteja na obra de Kardec. Talvez falta estudo, para a gente perceber que o assunto que a gente está procurando também esteja lá. Então, os princípios básicos da doutrina espírita. E aí o assunto que nós trouxemos hoje, ele está basicamente no Livro dos Espíritos, lá nas leis morais, e também na Gênese e no Evangelho segundo o Espiritismo. Então você vai lá, pega a bibliografia, escolhe o tema e dá uma aprofundada. Porque o Livro dos Espíritos, ele possui uma didática, ele possui 4 partes, essas 4 partes ou 4 livros são aprofundados em mais 4 obras, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médios, a Gênese e o Céu e o Inferno. Então, a gente pega aquelas perguntas e aprofunda a uma obra dessa. A primeira parte no próprio Livro dos Espíritos e na Gênese, a segunda parte no Livro dos Médios, a terceira parte do Evangelho e a quarta parte no Céu e Inferno. Mas a gente encontra um pouquinho de cada assunto em todas as obras básicas. E a Revista Espírita, né? E nós não podemos esquecer que o objeto de estudo da doutrina espírita é o espírito. A doutrina espírita não se preocupa com as questões materiais. Claro que nós, como seres espirituais, estamos num intercâmbio com os seres encarnados, desencarnados e as relações com o mundo material, ainda mais na condição que nós nos encontramos. E ultimamente a gente tem ouvido muito falar, e aqui está o que eu disse, né, sobre o Livro dos Espíritos,
ouvindo falar muito de transição planetária, de modificação, de planeta de regeneração. O que a obra de Kardec fala sobre esse assunto? O que Kardec falou desse assunto, né? Primeiro nós precisamos lembrar que Deus criou as leis morais e as leis materiais. Então tudo que existe no universo foi criado por Deus. Então as leis da matéria, biologia, ciências, física, química, matemática, elas também foram criadas por Deus, para que nós pudéssemos entender a harmonia do universo de uma forma mais clara para nós. Então isso foi... E as leis morais, elas nada mais são, que estão contidas lá nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, do que as leis, podemos dizer assim, uma síntese da lei que está na nossa consciência. Lei essa que nós fomos assimilando e despertando na nossa consciência de acordo com a conquista intelectual, com as experiências. E inicialmente, para nós, foi trazida por Moisés, com os 10 mandamentos. Jesus vem aí, resume essas leis em 2 leis, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, mas ele disse também que não veio destruir as orientações dos profetas, e aí Kardec, com o Livro dos Espíritos, novamente, o cristianismo redivivo vem relembrar essas leis que são imutáveis e estão na nossa consciência. Nós, como seres espirituais, nós passamos por um processo evolutivo. Somos criados simples e ignorantes. Nós temos a origem no princípio inteligente do universo. É ele que dá origem aos espíritos. E segundo a doutrina espírita, esse princípio inteligente, que ainda não é um ser consciente, ele passa por reino mineral, vegetal, animal, por vários reinos. Então aí a nossa percepção de evolução, ela começa a ser adquirida a partir da fase hominal, aonde eu deixo de ser um princípio inteligente que passou pelos outros reinos e aí adquiro uma consciência, um pensamento contínuo e começo a despertar o meu livre-arbítrio conscientemente. Interessante a hora que a gente vê aqui, ó, que passa pelos reinos, né? E aí até nós chegarmos à angelitude. Segundo a doutrina espírita, os planetas passam por um processo de evolução. Então nós temos aí planetas primitivos, planetas de provas e expiação, planetas de regeneração, planetas angelicais e planetas divinos ou celestes. É tão interessante que esse processo de modificação não é só uma transformação planetária em termos geológico, mas sim dos seres que habitam esse planeta. Essa classificação é muito mais voltada à questão dos espíritos que habitam, espíritos que habitam do que propriamente ao planeta, que é tão assim, podemos dizer, ele já não é velho, mas também não é tão novo, no caso o planeta Terra. Então nós estamos aqui, ó, no planeta de expiações e provas, aonde existe a predominância das coisas materiais, das sensações, dos instintos sobre as questões espirituais. Isso eu me refiro aos seres encarnados e desencarnados que habitam esse planeta. E a gente continuando, né? E a nossa proposta é passar para um planeta de regeneração. E como que isso vai se dar? Nós vamos ver. E quais são as características desse planeta? Nós também veremos em breve. Só para a gente retomar um pouquinho, né? Essa questão da evolução. Existe esse gráfico que eu gosto muito, né? E o princípio inteligente seria como se fosse o sagu. Eu não sei se vocês já comeram sagu, aquelas bolinhas, tem gente que nem gosta, né, do sagu. Então nós fomos criados como se fosse aquele princípio inteligente, que não temos um formato hominal. E ele passa por vários reinos, mineral, vegetal, animal, e aí os espíritos superiores vão fazendo essa modulação perispiritual até eu adquirir essa forma hominal. Então, de início, nós temos aqui, né, essa fase. Depois, o princípio inteligente, ele vai para a fase de consciência de si mesmo. Aí nós já temos o despertar da nossa consciência, como eu já disse. Mas somos simples e ignorantes. Nós somos
ignorantes em relação aos resultados da lei e simples em relação a compreender as consequências. Então, simples, ignorantes em relação a tudo que está ao nosso redor, tudo que está acontecendo. Mas isso é lá nos primórdios. Hoje nós não podemos alegar ignorância. Hoje nós já somos espíritos da terceira ordem. Pergunta 100 do Livro dos Espíritos, aonde nós temos um conhecimento, nós já possuímos um conhecimento e temos consequência desse conhecimento, já vivemos. Segundo o Evangelho e o Espiritismo, nós lá no seu capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, onde ele vai falar de planeta de prova e expiação, ele fala que nós somos espíritos retardatários, espíritos exilados. Nós que nos encontramos. O Evangelho segundo o Espiritismo é de 1864. Então, Santo Agostinho fala um pouquinho disso, fala também que nós já estaríamos preparados para essa modificação. Porque a maior modificação aconteceu quando veio Jesus. Quando Jesus veio, ele faz um salto quântico no nosso conhecimento, principalmente nas questões espirituais. Ele inaugura a era do Espírito, porque até Moisés, até os profetas, nós ainda ficávamos muito a questões materiais, apegado a várias consequências e a vários resultados baseados nas questões materiais, né? Adoração, as coisas materiais. E o Cristo disse que a adoração é direto com Deus, né? É de espírito, é de alma para com Deus. E o nosso exemplo e guia disso é Jesus, que nos ensinou até a fazer a prece, né? Nos voltar a Deus sem pedir nada, muitas vezes em troca. Então, para a gente pensar um pouquinho, né? Como que é o processo. E é interessante que a gente percebe aqui, ó, a questão também do livre-arbítrio. A partir do momento que eu vou adquirindo mais conhecimento, eu vou adquirindo mais responsabilidade e, consequentemente, mais confiança da espiritualidade. Então, se a gente quer ser livre, é só adquirir responsabilidades, é só assumir tarefas no bem. E aí eu vou me tornar um espírito confiável. A questão maior é essa, né? Porque a mudança, ela é paulatina, mas ela acontece. Vamos passar um pouquinho. E aí, reforçando esse gráfico, né? Só para a gente lembrar, reinos inferiores, todos os reinos que todos os seres evoluem, todos foram criados simples e ignorantes. Então, como eu disse, nos primeiros reinos lá. Depois nós temos a fase hominal, aonde ainda o planeta de provas, expiações, os planetas primitivos e os de regeneração, ainda possuímos corpos materiais. Não haverá uma mudança do corpo físico. Talvez alguma mudança significativa para a adaptação, como os homens da caverna tinham mais pelos, a arcária dentária era maior, né, por questões de alimentação. Mas nada significativo que mude esse formato material e essa constituição fisiológica. Nós ainda, para reencarnarmos, tanto no planeta de primitivo, prova de expiação que nós estamos agora e regeneração, ainda precisamos da reprodução por meio do sexo. Ainda há vida sexual nesses planetas, essa vida sexual fisiológica. Nós ainda vamos habitar corpos materiais. Isso é bem claro para nós. Só que nós não teremos a pujança da expiação. Porque prova é quando a gente é testado. Agora, expiação é quando nós trazemos algum comprometimento com a lei de Deus e estamos aqui para reeducar. Por exemplo, a pessoa já nasce com diabetes tipo 1, já nasce com a síndrome de Down, já nasce com uma deficiência fisiológica que manifesta algum débito na lei de Deus. Depois nós temos, né, vocês percebem aqui, ó, que quando mais eu vou me materializando, mais eu vou adquirindo a capacidade de estar em outros planetas, né? Aí nós somos aqui, ó, espíritos da terceira ordem. A pergunta 100 do Livro dos Espíritos. Lá depois nós temos espíritos da segunda ordem, mundos regeneradores, ditosos. Já começa a modificação, porque o bem começa a prevalecer no planeta de regeneração. E também nós começamos a despertar ainda mais aqui, ó, da influência material.
e isso vai se perpetuando cada vez mais e vai se ampliando. E aí, como que vai acontecer essa regeneração, né? Para a gente pensar, opa, vamos voltar. Não, é aqui. Para a gente pensar, muita gente pensa assim, né? Que o planeta de regeneração vão ter catástrofe, vai destruir tudo de uma vez, né? Que o planeta vai ser destruído por um asteroide, que ele vai sair da órbita, que o Sol vai esquentar demais. Então, assim, segundo a doutrina espírita, não haverá nenhum tipo de mudança brusca. Tudo será paulatino. Tudo o que acontece com o planeta Terra, em termos de cataclisma, morte coletiva, aí nós podemos citar, né, os vulcões, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, as Torres Gêmeas, as grandes catástrofes, por exemplo, tsunami, e aí o próprio Titanic que aconteceu. Então, em várias épocas, essa transição, ela aconteceu individual ou coletiva. Vamos pensar na Bíblia, né? Na Bíblia contém a primeira e a segunda revelação. Um exemplo dessa transição planetária é o que aconteceu com os judeus. Os judeus saem do deserto e depois eles ficam 40 anos, eles saem do Egito e ficam 40 anos no deserto, rodando praticamente no mesmo lugar. E aí, nesse período, eles vão sendo reeducados, porque grande parte deles assimilaram costumes dos egípcios. O politeísmo, a adoração à imagem, por isso que muitas coisas foram proibidas. Uma delas foi a comunicação com os mortos. Por quê? Porque existia um comércio. Então, mas durante 40 anos, eles ficaram ali no deserto para ver um processo de reeducação. E aí a gente percebe, pelo menos a história conta isso, que aqueles que saíram do exílio do Egito, eles desencarnaram. Só Moisés teve a oportunidade de ver Canaã, que era a terra prometida. Então, os novos espíritos que reencarnaram ali naquele meio, eles tiveram a possibilidade de conhecer Canaã. E isso, gente, aconteceu em vários momentos. No período da gripe espanhola, no período de várias febres, até da peste negra. Isso foram grandes eventos, mas existem pequenos eventos que a gente não percebe, na qual os espíritos passam por essa transformação. A gente lembra muito das coisas grandes e coisas que a gente nem sabe, que no período que não existia nem escrita, que aconteceu no planeta, né? O próprio, como eles dizem, né? O dilúvio, né? Provavelmente aconteceu alguma coisa que nós chamamos hoje de dilúvio em alguma região que matou muitas pessoas, muitos animais, né? Então, para a gente estar percebendo, mortes coletivas não são resgates coletivos. Às vezes pode ter acontecido que muita gente morreu lá no Rio Grande do Sul ou nessas Torres Gêmeas. Às vezes foi uma oportunidade para determinados espíritos passarem pela experiência do desencarne naquele momento. Mas o resgate era individual. Vamos imaginar que o Jean aprontou alguma coisa, né? Entre todos aprontou alguma coisa. Ele estava naquele momento lá nas Torres Gêmeas. Ele vai desencarnar com 100, 200 pessoas, mas o débito dele não tem vinculação com aqueles espíritos. Pode ser que 2, 3, 4 tenham realizado alguma dificuldade, porque às vezes fala assim, na época do Joelma, né, do prédio de Joelma, que pegou fogo lá aqui no nosso país, eles falavam, nossa, aquela turma lá toda aprontou, queimou. Então surgiu muitas coisas, a gente não sabe realmente, existem alguns relatos, mas pode ser que um ou outro não tinha nada a ver com a grande maioria. Então, às vezes eu estou num avião, às vezes o avião vai cair e todos nós vamos desencarnar, mas não existe uma relação de débito de todo aquele grupo. Aquele grupo inteiro aprontou uma coisa junto? Não. Às vezes aquela oportunidade levou ao desencarne. Nós vamos lembrar que para acontecer esse processo de renovação, muitas vezes se faz necessário o desencarne. E isso sempre aconteceu, gente. Sempre aconteceu e vai acontecer agora e no planeta de regeneração também, porque nós habitamos corpos materiais. Então, repetindo, mortes coletivas não são resgates, muitas vezes, coletivos.
podem ser resgates individuais. Não, nós vivemos o Covid, né? Oi? Nós vivemos nessa... Nós vivemos o Covid, né? A Marlene está citando o Covid. Então, o Covid, quantos que adquiriram o Covid? Eu que sou da área da saúde, poucas pessoas da minha região morreram de Covid. Às vezes a família teve família que teve vários desencarnes e outras não teve nenhum. Às vezes as pessoas conviviam, pegaram o Covid e não morreram. Então, assim, são oportunidades em conjunto para o desencarne, mas nem todos vão passar por essa oportunidade. Então, às vezes, de troca de corpo físico. Porque é uma oportunidade de troca de corpo físico, né? Ninguém quer, mas é. E aí vamos pensar um pouquinho, né, no planeta de provas e expiação e regeneração. Como é que vai acontecer isso? Acontece pelo esse cataclisma, dá um pouquinho de acelerada na mudança das pessoas, mas também há os desencarnes diários no hospital, porque nasce e morre muita gente, todos os dias. Só que nós não podemos esquecer também do plano espiritual que envolve o planeta Terra. O planeta Terra, ele só vai ser um planeta de regeneração o dia que os encarnados praticarem o bem, a fraternidade, não ter tanto egoísmo, tanta vaidade, tanta pretensão, tanto apego às coisas materiais, mas também haverá uma transformação do plano espiritual. Os espíritos que envolvem o planeta Terra serão diferentes. Nós seremos influenciados por outros espíritos. Então, paulatinamente, como nós colocamos aqui em degradê, né, os espíritos nos influenciando, então, de acordo com o tempo, vai se modificando, até nós, olha, por meio de qual? O planeta, por processos de reencarne e desencarne. E é cíclico. A migração e imigração de espírito, ele é cíclico, ele é contínuo, sempre existiu. Só que o que acontece? Nem todos que vão desencarnar não vão voltar para o planeta Terra, um planeta de regeneração. Porque às vezes ele está num ambiente que não favorece a prática do bem. Então ele é levado para o plano espiritual, o planeta é preparado para recebê-lo novamente, e outros que estão na prática ainda da ignorância em relação à lei de amor e da caridade, às vezes o plano espiritual, ele tem uma injeção de ânimo e de conhecimento que desperta nele essa fraternidade, bondade, e ele volta. Então nem todos os espíritos da regeneração são espíritos novos, muitos somos nós que vamos retornar, que decidimos a praticar o bem. Então, poderão ser espíritos novos que vêm de outros planetas de regeneração, né? Planetas que permanecem como prova e expiação, mas ele modificou, ou podemos ser todos nós voltando para o planeta de regeneração, na qual a Terra vai se transformar. Eu vou colocar a imagem para a gente continuar nesse sentido, ó, só para a gente ir. Vamos pensar nessa imagem, né? Aqui, ó, nós temos nosso planeta. Eu não sei se a imagem vocês conseguem ajudar. Vocês veem que tem umas bolinhas marrom e tem pequenas bolinhas azuis. Então, ainda o bem, ele é tímido no nosso planeta. Um faz o bem aqui, outro faz o bem aqui, a gente influencia um, influencia outro, mas ele é muito tímido. Ele é muito tímido. Mas o tempo vai se passando. E aí os espíritos vão reencarnando com uma nova noção de responsabilidade, de fraternidade, de pensamento do bem. Já tem a intuição mais aguçada de que Deus existe, que existe uma harmonia no universo. E esses espíritos vão influenciando também aqueles que estão aqui. Aqueles que estão obstinados no mal, eles vão ser retirados desse planeta e vão para um planeta de provas e inspirações semelhante a esse, ou para um primitivo, na qual eles terão como objetivo missão de desenvolver a sua moralidade, como muitos de nós estamos aqui. Temos a facilidade da inteligência, mas a nossa moralidade ainda tem que ser trabalhada, né? Então é isso que acontece nesse processo de transformação. Então o nosso planeta de provas e expiação ainda é muito misto. Ele é muito misto, onde ainda existe a predominância de espíritos da terceira ordem,
lá do Livro dos Espíritos, onde as questões materiais, o instinto, a sensualidade permanece. E os sentimentos verdadeiros estão começando a se multiplicar. E aí o que acontece? Às vezes nem todo mundo vai desencarnar nesse período, né? Quando estiver quase próximo, agora vai virar regeneração mesmo. Mas sim aqueles espíritos, existe uma predominância maior do bem, ele vai influenciar aqueles poucos espíritos do mal que estão ali ainda. Ou não do mal, mas da ignorância, daquele sentimento. E, consequentemente, há uma renovação espiritual do planeta. Então, os espíritos de segunda ordem serão mais próximos dos espíritos encarnados. Estarão influenciando com mais facilidade. Provavelmente, nossos anjos da guarda são da segunda ordem. Então, assim, mas eles estarão mais próximos de nós e nós teremos uma percepção, podemos dizer, até mediúnica, das orientações para o bem. Porque o bem prevalece. Então, quando a gente é como se a gente estivesse no centro espírita, a gente tiver uma atividade, como é gostoso, né? A gente está junto, está realizando um trabalho, a gente fica saturado mesmo de boas energias, de fluidos positivos. Então, é dessa forma, e o planeta vai se modificando. E isso se torna prevalente no planeta, até o planeta se transformar num planeta de regeneração, aonde, como eu já disse, nós ainda teremos provas, não aquelas expiações tão pungentes. E ainda ele é um planeta transitório. Nós podemos estar nele e ainda, se não nos esforçarmos nas provas, voltarmos para um planeta de regeneração, de provas e expiações. É um planeta de transição, né? Nós teremos o descanso desses sofrimentos das expiações. E a gente percebe que existem sim as expiações. Mas vocês têm percebido também que os corpos têm nascido com mais perfeição, podemos dizer assim, nem sei se essa palavra é essa. E as expiações, elas existem, mas a gente percebe que as pessoas passam mais por provas do que aflições atuais, do que coisas trazidas de outras encarnações. Isso refletido no corpo de imediato. Então, essa mudança é do ambiente espiritual e dos encarnados, para que o nosso planeta se torne um planeta de regeneração. É dessa forma que a gente percebe que há uma mudança. Quando a gente já vê despertar numa criança uma inteligência moralizada, aonde a criança ela não tem o desejo de fazer o mal, de chutar um cachorro, de destruir alguma coisa na escola. A sua linguagem é mais espiritualizada. Então isso acontece de acordo com os tempos, né? E para ajudar nisso, né, como nós já dissemos, as leis morais que estão lá no Livro dos Espíritos. Se nós pegarmos a lei de adoração, a lei de trabalho, a lei de reprodução, da destruição, todas as leis que estão lá, de sociedade, progresso, igualdade e liberdade, elas vão nos ajudar a nos tornarmos homens de bem. O Cristo, como eu já disse, deu um salto quântico com as bem-aventuranças. Porque o que são espíritos bem-aventurados? Aqueles que não precisam reencarnar mais, vêm só por missão. Nós chegaremos nessa condição. Mas as bem-aventuranças mostram o caminho que nós devemos seguir para chegar a esse planeta de regeneração e assim sucessivamente. E Jesus, como governador do planeta, ele encaminhou em vários momentos, em várias denominações religiosas, os seus representantes para falar um pouco desse bem. Em várias épocas da humanidade, nós adquirimos informações para que nós pudéssemos ser espíritos mais esclarecidos. Em todas as denominações religiosas, se a gente for pegar o cerne de cada uma delas, a gente vê que é a busca da paz interior, por meio do auxílio do outro, é fazendo o bem pelo outro. Então, essa mudança, quem está esperando uma mudança repentina, uma mudança brusca, isso não vai acontecer. Claro que acontecerão desencarnes
às vezes em grandes quantidades, mas por que vai aparecer mais para nós? Porque hoje nós temos a mídia. Segundo o Evangelho e o Espiritismo, a nossa virtude é a inteligência. E a nossa viciação, ou a nossa dificuldade, é a indiferença moral. Então, hoje nós temos uma facilidade muito grande. E aí vamos voltar um pouquinho lá nos planetas, né? Vamos voltar um pouquinho lá naquela escala de planetas. Aqui, ó. Para passar do planeta primitivo para o planeta de provas e expiações, demorou aproximadamente 100 milhões de anos. 100 milhões de anos. Mais ou menos. Daqui para cá vai ser mais rápido. Por quê? Por que vai ser mais rápido? Porque nós já temos bem desenvolvido a inteligência. Então a inteligência vai nos facilitar a passar do planeta de provas e expiações para o de regeneração com mais facilidade. Claro que depende de cada um de nós. Então Santo Agostinho, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já dizia que nós já estamos na condição de fazer grandes saltos, grandes mudanças. Porque o próprio Cristo disse: eu encaminharei o Consolador prometido e vocês estarão preparados para colocá-lo em prática, em recebê-lo. Receber é colocar em prática. Então nós estamos em condição, porque a luz, o nevoeiro da imoralidade e o nevoeiro da intelectualidade do século XVIII, ele vem se disseminando, porque as pessoas têm ficado saciadas. O nada não é resposta para as pessoas hoje. As pessoas têm buscado algo além do nada, porque o nada não responde e não justifica a prática do bem. Ele não justifica, porque se o nada existe, se quando eu morrer acabou, para que eu vou fazer o bem? Para que eu vou passar necessidade? Para que eu vou sofrer de pagar cartão de crédito? Para que eu vou sofrer para andar no automóvel mais simples? Se eu posso ter o melhor, é só roubar. É só roubar, não é isso? Se vai acabar tudo, para que eu vou sofrer? Uns 10, 20 anos que eu ficar na cadeia, o que custa? Mas eu vou ter um carro bom, uma conta bancária boa. Então, o nada já não está sendo muito atrativo. Por quê? Até a ciência oficial, a ciência que nós chamamos de material, a ciência que também foi nos oferecida por Deus, ela vem mostrar que aquele ser que se aproxima da espiritualidade, da auto-espiritualização, ele é mais feliz, ele cura mais rápido, ele sente menos dor nos procedimentos fisiológicos, de um procedimento, por exemplo, o procedimento de um curativo, que as terapias aplicadas, não dentro do centro espírita, mas fora do centro espírita, e também inclui o passe, ela tem auxiliado de alguma forma. Então, esse conhecimento espiritualizado, aliado à intelectualidade, vai agilizar essas mudanças do planeta, essas mudanças de prova e expiação para a regeneração. Mas foi bom eu ter voltado nesse vídeo, que aqui tem uma frase embaixo que diz: quanto tempo isso vai demorar? A resposta: os espíritos da segunda e primeira ordem não definem data. Então nós espíritas, nós precisamos estudar a doutrina espírita, a codificação espírita, como eu disse no começo. Se nós estudarmos a doutrina espírita, nós perceberemos que ainda existem pessoas equivocadas em relação a informações. Espírito puro nunca vai determinar a data. Por quê? Depende de uma coisa que nós vimos anteriormente: evolução do espírito. Depende do livre-arbítrio. Nós podemos querer ficar estacionado, aí nós seremos retirados daqui. Porque a regeneração, ela começa em mim. Em mim. Eu sou o primeiro a me tornar um ser regenerado ou não. E isso, consequentemente, vai influenciar meu lar, meu bairro,
minha cidade, meu estado, meu país e aí o resto do planeta. E, consequentemente, os espíritos desencarnados, ou eles vão mudar, ou eles vão ser levados para outros planetas, depois do desencarne. Quando reencarna, desencarna, agora você não vai ficar mais aqui, você vai ser levado para outro planeta. Então, essa mudança de provas e expiação de regeneração, vamos avaliar o nosso planeta. Vocês acham que em 50 anos nós vamos conseguir não ter guerra? Nós vamos conseguir ser menos egoísta? Nós vamos conseguir um monte de coisa que se refere à moralidade, à transformação moral? Vamos pensar um pouquinho, gente. Em 50 anos, vocês acham que o planeta vai mudar completamente? 8 bilhões de almas. Vamos imaginar que 1 bilhão de almas, que eu não creio que seja isso, porque já teria influenciado muito mais, e seja um homem de bem de verdade. De verdade. Pratica caridade desinteressadamente. O perdão das ofensas, a indulgência, o amor em sua plenitude, como a gente conhece já na teoria. Será que nós já em 50 anos, 100 anos, já teríamos passado do instinto, sensação, para só sentimentos de amor, de caridade, benevolência, indulgência, como eu já citei? Será que em 150 anos, quando fez 1000 anos, a partir do que se contou na nossa contagem gregoriana, todo mundo achou que o planeta ia acabar. 1000 anos. E o mundo passou e não acabou. Chegou 2000 anos, nós ficamos loucos, porque a internet estava dominando, estava começando, a gente achou que o celular ia ser destruído, tudo ia parar, o satélite ia parar. O que aconteceu, gente? Nada. Então nós trazemos ainda um atavismo desse tipo de catástrofe. E isso é só para assustar as pessoas. Quantas pessoas ficam até perturbadas com a coisa? Vamos preparar? Tem gente construindo espaço lugares para se esconder. Gente, se acontecer uma terceira guerra mundial, o máximo que vai acontecer é morrer esse corpo físico, se eu estiver perto. Porque nós somos super-homens. Nem a criptonita nos destrói. Nós somos imortais. Fomos criados simples e ignorantes. Nós nunca vamos deixar de existir. O máximo que vai acontecer é sair desse corpo físico. Com 50, com 100, com 200, mas um dia vai sair. Porque tem a lei de destruição. Não é desse corpo físico, ele não aguenta. O corpo, quando ele não aguenta mais, o espírito sai. Esse corpo já não tem como eu me manter aqui. Então é por isso que acontece o desencarne. Então essa mudança, essa transformação, ela vai depender muito de nós. E não vai ser uma coisa assustadora. Nós temos que parar no nosso movimento espírita de fulano falou, ciclano falou, opa, o que a doutrina espírita fala? Vamos pegar. Pega lá a Gênesis, geração nova, destruição dos homens pelos homens, a lei de destruição no livro dos Espíritos, a lei de conservação, sobre esse assunto e sobre outros que nós temos. A doutrina espírita possui respostas para todas as obras. Ela é o Consolador prometido para todos os assuntos. Ela é o Consolador prometido. Será que já está ultrapassado? Nós já estudamos? Nós já estudamos a Gênesis, o céu e o inferno, o livro dos Espíritos, o Evangelho, a revista espírita. Estudar, não é ler. Estudar é você pegar, porque Kardec provavelmente é um espírito da segunda ordem. É um espírito que você primeiro tem que entender a pergunta. Olha aqui, o que é Deus? Ele não perguntou quem é Deus, ele perguntou o que é. Qual que é essa essência? Nós sabemos que nós somos princípio inteligente, espíritos. Nós temos outro elemento que é a matéria, oriundos do fluido cósmico universal. Mas ele perguntou o que é Deus, que não é uma coisa e nem outra. Agora, se ele perguntasse quem é Deus, aí é outra história. Ele personifica, não é o nosso caso. Olha a diferença até nas perguntas da doutrina. A doutrina possui uma nomenclatura. Ela possui uma revista especializada, que é a Revista Espírita. Ela tem um objeto de estudo, que é o Espírito. Ela tem livros específicos, como eu já disse, eu estou reiterando isso para a gente lembrar. Opa, um orador falou uma coisa, um Espírito falou outra coisa, vou passar pelo crivo da razão. E agora do sentimento.
Peraí, deixa eu avaliar isso. Será que eu posso divulgar isso que eu estou ouvindo agora? Passou pelo crivo da universalidade? O que é o crivo da universalidade? Está falando, os espíritos estão falando a mesma coisa mesmo em vários pontos, mas mesmo falando em vários pontos, é coerente com o bem, com a razão? A gente precisa questionar tudo isso. Então, quando existem essas informações, a gente precisa passar pelo crivo da razão, né? Pelo crivo da razão. E isso foi o que Kardec fez por nós. E nós temos que repetir. Mas é o médio fulano de tal. O médio é um espírito reencarnado. No máximo, ele deve estar no finalzinho da terceira ordem, lá no espírito, começando a passar para benévolo, mas ele ainda tem suas imperfeições. Nós trazemos ainda arraigado muitas coisas de outras encarnações. Nós ainda temos nossas limitações. Pouquíssimos espíritos têm condição de nos orientar claramente do que é um planeta de regeneração. Pouquíssimo. Vocês podem ver que no Evangelho segundo o Espiritismo é uma pequena passagem, bem pequenininha. E aí a gente tem que ir buscando, fazendo ligações de um assunto com... Opa, peraí, então provavelmente os espíritos de lá são benévolos, os espíritos lá são desmaterializados, os espíritos de lá se reproduzem através do sexo, os espíritos de lá não sofrem tanto isso. Ou o amor, a fraternidade, a gente vai juntando as pecinhas. É como um quebra-cabeça para entender. Imagina o próximo, depois de regeneração. Fica mais difícil ainda, a gente vai compreender quando a gente estiver no de regeneração. Porque nós vamos nos instruindo. Então, é interessante essa questão de como a intelectualidade vai nos ajudar. Por isso a importância de estudar. A importância de nós termos as obras básicas em casa, de nós termos estudo metódico na casa espírita. Mas a proposta não é para decorar nada. A proposta da regeneração é nós fazermos uma transformação interior. O Jean que tem que parar de guerrear com ele. O Jean que tem que parar de ser maledicente, de ser invejoso, de ser ciumento, de ser preconceituoso, de ser tão apegado às coisas materiais. Porque aí o Jean, se tornando regenerado, ele vai poder influenciar e orientar os que estão ao seu lado. E assim o bem vai se disseminar. O bem vai se disseminar. Às vezes a gente não percebe a nossa responsabilidade na sociedade, né? Vamos voltar lá para as leis naturais, né? A gente não percebe a nossa responsabilidade. Por exemplo, nós temos responsabilidade lá na guerra da Ucrânia com a Rússia, nas guerras pequenas que a gente não sabe da África, nas guerras que acontecem nos lares, no que aconteceu no Rio Grande do Sul, nos tsunamis. Nós somos responsáveis? Vamos pensar um pouquinho. Nós estamos numa teia do universo, mas principalmente aqui no planeta Terra. Será que a árvore que eu não planto na porta da minha casa não pode estar influenciando também no clima? Será que o papel de bala que eu jogo no chão, que vai para o esgoto, que vai para o rio, também não interfere? Porque se a inundação acontece, não estou falando no caso do Rio Grande do Sul, é porque tem um esgoto entupido. Além das folhas, não tem nenhum papelzinho de bala meu ali? A fila do banco, como é que está a fila do banco? Quando eu estou lá, eu tenho um evangelho debaixo do braço para ler? Ou eu falo mal da pessoa que está atendendo? Quando eu estou no ambiente de saúde e estou com dor, eu estou em prece? A gente acredita que o passe funciona, que se nós fizermos uma oração aqui para alguém, a pessoa vai receber. Como que está meu pensamento em relação à guerra, em relação ao governo, em relação aos políticos, em relação à coordenação da casa espírita? Eu tenho feito prece, mudar o meu pensamento, porque nós esquecemos que nós somos seres espirituais e que para o espírito o pensamento é tudo. Então o pensamento desses espíritos encarnados, desencarnados que se encontram na Terra, na qual nós fazemos parte, tem que mudar. Nós temos que começar a mudança pelo pensamento. Eu tenho inveja? Eu não. Eu roubo? Eu mato? Eu desejo? Eu prostituo? Tem que mudar. Eu não sou fraterno? E aí esses cataclismas, essas dificuldades maiores que a gente vê, é a misericórdia de Deus, gente. Para a gente perceber. Vocês já perceberam quantas pessoas que em casa não são fraternas, não ajudam ninguém em casa? E nesse período lá do Rio Grande do Sul, vamos dar o exemplo do nosso país, ele teve a coragem de tirar R$1 e mandar para lá.
juntar a roupa e mandar. E depois daquilo ele despertou, falou, opa, eu preciso abraçar meus entes queridos, eu preciso amar as pessoas que estão ao meu lugar, porque pode acontecer em Franca. Alguma catástrofe eu perder meus entes queridos. A gente já pensou nisso? Olha como é que é a misericórdia de Deus. É uma forma de, olha, dar mais uma sacudida. Você tem certeza que é isso mesmo? Que você não vai ser fraterno? Desculpa, que você não vai ser indulgente? Então essas que nós consideramos calamidades, catástrofes, nada mais são para chamar a nossa atenção, para movimentar o nosso coração para o bem. Lembra lá quando teve aquela campanha dos Estados Unidos, daqueles cantores famosos, né, lá nos anos 80, muito famosa, da pessoal da África que passava fome, movimentou o planeta inteiro, mas de vez em quando a gente parece que dá uma estacionada, e de repente aparece um que dá uma movimentada, e aparece outro, e às vezes esse cataclisma, essas modificações do nosso ambiente, é para nos chamar a atenção. Olha, não dá mais para poluir, porque os polos vão derreter e a parte terrestre vai diminuir. Se a gente continuar poluindo, isso vai acontecer. O efeito estufa, ele existe. Os encarnados já saíram do planeta Terra. Por mais que tem gente que acredite que a Terra seja plana e que a Lua não exista, sei lá, né? A ciência, ela já comprovou que sim. E a doutrina fala, Kardec deixou enganar, se alguma coisa que a ciência provar, a doutrina estiver em desacordo, siga a ciência. Nós temos que questionar tudo, não no sentido de arrogância, de caçar confusão, mas assim, a nossa consciência, eu como um ser inteligente, é inteligente não ter ódio de ninguém. Porque quando eu brinco com carvão, e jogo em alguém, a primeira a se sujar com carvão sou eu. Então quando eu tenho raiva, ódio, maledicência, ciúmes, primeiro esses sentimentos me contaminam como ser espiritual. Depois que pode atingir o outro, se ele estiver na mesma sintonia. E é esse tipo de espírito que eu atraio. E aí a gente brinca muito, porque assim, para a gente atrair urubu, a gente precisa fazer o quê? Juntar carniça. Para a gente afastar o urubu, a gente tira a carniça. A mesma coisa com os desencarnados. Se eu quero atrair bons espíritos, eu tenho que ser bom. Eu tenho que me esforçar. Porque ou ele se afasta, ou ele muda também de sintonia. Ele vai me acompanhar porque ele decidiu mudar. Ele viu que é importante fazer o bem também. Porque às vezes nós obsediamos os próprios espíritos. Então a lei de adoração. Hoje nós já oramos. Quantas preces nós fizemos hoje? Quantas vezes nós lemos uma frase do Evangelho? Será que a mesma quantidade que eu fiquei no Facebook hoje, no Instagram, no TikTok, foi as vezes que eu li o Evangelho? Porque a gente esquece que nós somos um ser espiritual habitando um corpo material que é muito importante. A gente toma café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, janta e à noite a gente toma um lanchinho e deitar. Muita gente faz isso, são 6 refeições. Para a manutenção do corpo físico. E o ser espiritual? O que eu tenho feito? Quantas palestras eu assisto na semana no YouTube? Quantas horas porque tudo é tempo, quantas horas nós aproveitamos para nos tornar um homem de bem? Nós temos 24 horas no dia, 24 horas. 8 horas, 9 horas nós trabalhamos. E o resto? O que a gente faz? Eu durmo. Quando você dorme, você está indo para onde? Opa, para onde que eu estou indo? O outro tempo, o que eu estou fazendo? Estou me instruindo para multiplicar meus talentos e ser útil? Ou estou no supérfluo ou mau uso das minhas potencialidades? Vamos pensar na televisão, né, gente? Será que se a gente ficar uma semana sem assistir televisão, sem ver fofoca, sem nada, e chegar no domingo, a gente assiste aquele programa que passa todo o resumo da semana, será que a gente não fica sabendo de tudo necessário, além do necessário? Será que a gente tem culpado o tempo? Porque isso aqui de regeneração, de provas, expiações, é tempo. Tempo. E 100 anos passa muito rápido, gente. 100 anos passa muito rápido. E vamos reiterar, né? E tem uma frase do Evangelho que fala assim, dos bons espíritas, bem compreendido, mas sobretudo bem sentido, o espiritismo leva os resultados acima, que é o homem de bem.
expostos, que caracteriza o verdadeiro espírita como cristão verdadeiro, pois que um e o outro, pois que o mesmo é o outro. O Espiritismo não instrui nenhuma moral nova, apenas facilita os homens a inteligência e a prática do Cristo, facultando fé inabalável, esclarecida aos que duvidam ou que vacilam. Bons espíritos. Então aqui, tá falando da transição, né? Aí do instinto, depois nós passamos para as sensações, depois para os sentimentos. Então que nós possamos nos esforçar nesse sentido, de fazer uma transformação, porque nós podemos estar no mundo sem pertencer a ele. Olha quantas lições a gente pode ficar no Evangelho, né? Nós podemos estar no mundo sem pertencer a ele. Como é que estão minhas festinhas dentro de casa? Eu penso em todo mundo? E eu tenho como base o Cristo? E aí, qual é o objetivo da nossa encarnação? O objetivo da nossa encarnação está bem claro lá. É a nossa transformação moral e aquisição de novos conhecimentos. E aí a gente fala assim, mas é tão difícil, Jean, é tão difícil às vezes vencer algumas situações, é tão difícil, muito difícil. Aí um sábio disse assim, conhece-te a ti mesmo. É chegar à noite e falar assim, olha, eu tenho muita dificuldade de conviver com o Jean, eu tenho muita dificuldade de conviver com a cunhada, com o cunhado, eu tenho muita dificuldade no meu serviço. Sentar e avaliar e achar a causa. Achar a causa, qual é o motivo real? É meu orgulho? É minha vaidade? É minha pretensão? É meu ciúme? É minha inveja? Eu estou com raiva do cunhado porque ele comprou um carro novo. Eu estou com raiva do cunhado, será que é porque ele comprou um carro novo? Eu estou com raiva da minha cunhada, mas não é porque ela falou alguma coisa que realmente ela não está mostrando que o meu coração tem de verdade? Para a gente pensar, será que eu estou buscando esse planeta de regeneração em mim? Porque primeiro começa em mim, na minha transformação moral. Né? Então eu aprendo muito nessas semanas de palestra, né? A gente vai falando e vai refletindo um monte de coisa nós vamos refletindo. E para a gente pensar, né? Qual o esforço que eu estou fazendo para me tornar um homem de bem? Então que nós possamos ter uma encarnação mais tranquila, mais leve, muito mais leve, desapegado das coisas materiais, porque tudo virá ao nosso encontro se nós precisarmos, porque Deus é justo, misericordioso. A única certeza que nós temos é que nós somos seres perfectíveis. Nós vamos nos tornar espíritos puros, e para isso nós teremos que encarnar e desencarnar várias vezes. Sendo assim, eu termino a minha fala desejando a vocês uma boa semana, e também um bom desencarne para vocês. Se vocês forem desencarnar essa semana, ou na outra semana, ou daqui a 10 anos, que vocês possam desencarnar tranquilo, com a consciência tranquila, para não ter aquele período do passamento, que fala lá no céu e no inferno, com muito sofrimento. Que nós possamos seguir essa doutrina com afinco, com verdade, e acima de tudo, sem arrogância, porque nós não somos donos da verdade, mas nós temos uma bandeira que chama caridade, que ela envolve benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E ela só é verdadeira se for envolvida pelo sentimento de desinteresse. Eu agradeço imensamente ao Centro Espírita para estar recebendo a gente aqui na casa, por essa Semana Regional Espírita, que é o trabalho de vários companheiros durante muitos anos, né? São 54 anos, imagina quantas palestras foram feitas, né? Então a gente agradece muito, eu estou à disposição de vocês, e se vocês quiserem ouvir novamente, provavelmente isso vai estar lá no YouTube, na continha da USE, fiquem à vontade. Com certeza o Elton vai editar para nós em nome de Jesus. Obrigado, gente, pela oportunidade. Então, gente, alguma pergunta? Para mim foi assim, um monte, não é pergunta não, é engolir mesmo, né? Para ver, né? Tantos pontos, né? Que ele deixou aí, basta a gente, né, acessar o site da nossa inteligência, que somos, né? Inteligente, e desde quando, né, passou aí, quando nós começamos, né? Então, desses mundos aí, que a gente já passou, e onde é que estamos,
Foi muita coisa assim, falando, a gente vai refletindo. É coisas que acontecem todo dia, né? Direto, e a gente não para pensar. Ele não falou nada desse tamanho, né? Foi tudo coisinhas assim, né? E é muito bom essas palestras, e eu gosto muito, né? Admiro, né, as pessoas que se predispõem, estudam, né, para vir falar pra gente, passar. Para ele, né? Pois não, meu bem, pode. Isso. A gente vê muita coisa que tem na África, tanta gente aleijada, tanta gente morando num lugar que não tem condição de morar lá. Esses são primitivos. Oi? Olha, eles são um processo de transição, né? Como todos os espíritos. Porque assim, ó, como eu disse, no nosso planeta existe um misto, né? Então existe uma mistura muito grande, mas os primitivos, eles não têm tanta consciência de si. Então, tanta consciência das consequências ao seu redor. Os espíritos da África, não, eles têm. Né? Não existem, podemos dizer assim, ó, espíritos que estejam totalmente isolados, que não tenham consciência, no que sentido assim, ó, fez o mal pela lei de Deus, não tem as consequências. Ele sabe que ele está fazendo mal. Ele sabe. A partir do momento que tem o despertar dessa consciência, já não é tão primitivo mais. Né? São espíritos, talvez no começo de provas e expiações, mas já possuem consciência. Mas no nosso planeta, a internet modificou toda a condição espiritual mesmo do planeta, né? A inteligência nesses 20 anos, vamos pôr 50 anos aí, olha a transformação que houve no planeta devido às informações. Essa modificação, ela está sendo muito rápida, porque os espíritos, os indígenas do nosso país, eles possuem internet. E querem ter internet, querem ter acesso à televisão. Podemos dizer assim, vamos imaginar se a gente fosse colocar os nossos indígenas como os primitivos. Não são, de jeito nenhum. Não é diferente de muitos africanos, de muitas tribos africanas, que elas estão mais isolados, né? Não possuem mais tribos tão nômades que aqueles que mudam de locais. Então, o primitivo é muito nômade. Então, não existe tanto disso. Eu quero acreditar que no nosso planeta não haja mais, não sei, espíritos primitivos, muito primitivos. Um ou outro pode estar vindo aqui para receber o choque anímico, mas porque nós estamos ainda nesse período de transição, mas nós estamos passando. Agora, o tempo dessa transição, como eu já disse, vai agilizar. E aí tem um velho adágio, né, um velho ditado que diz assim, que 1000 passará, mas 2000 não passará. Mas a gente precisa pensar que 2000 é 2999. Se a gente for pensar nisso, se for uma verdade, né? A gente não sabe também, falta tempo ainda para mudar um pouquinho, né? Nós vamos ter que reencarnar bastante ainda, ou não, como foi dito, depende de cada um de nós. O processo evolutivo do planeta depende de cada um de nós. Porque o planeta nada mais é do que a soma de almas, né? Soma de almas.